Olá! Isa Minatel aqui, feliz demais porque você está aqui buscando meditar. Dizer sim para a meditação é querer estar cada vez mais preparada para os desafios que é educar um outro ser humano. E o Meditação é um programa de meditação guiada, pensado especialmente para mães, para você fazer todo dia e conseguir mais consciência na forma de educar sua criança. Às vezes você precisa de mais paciência, de mais firmeza, de mais coragem, mas para todas as mães, o Meditação traz mais amor. O objetivo é que você tenha uma ferramenta de autocuidado e de crescimento interior sem limites. Cada episódio é para ser repetido por uma semana, 7 vezes, e também traz um processo de 7 pequenas partes. Vamos lá? Busque sentar-se confortavelmente, coluna ereta, uma mão sobre a outra formando uma concha pousada sobre as pernas, mostrando que você está pronta para receber. E aí, iniciamos o M, de mergulhar interiormente. Isso. Utilize esse tempo para o seu autocuidado, colocando primeiro em você a máscara de oxigênio, para depois ajudar as suas crianças e outras pessoas que precisam de ajuda, acendendo primeiro a sua luz. Busque aquietar a mente e volte a atenção para a sua respiração. Isso. E assim passamos ao I, de iluminar-se em gratidão prévia. Agradeça ao local em que você se encontra pelo acolhimento. Agradeça por sua vida. Agradeça pela oportunidade de expandir a consciência através do Meditação. Agradeça por sua criança. Visualize uma luz de gratidão saindo do seu coração e envolvendo a sua criança. Agradeça a amizade, a dedicação da equipe do Meditação. A gente também envia sempre as melhores energias para você. E vamos passar ao N de narrar o aprendizado do episódio de hoje. Essa narrativa te acompanha por 7 dias. E você pode repetir também mentalmente como um mantra durante uma meditação. O trauma não é o mal que aconteceu, mas a história que nos contamos sobre isso. O trauma não é o mal que aconteceu, mas a história que contamos sobre isso. O trauma não é o mal que aconteceu, mas a história que contamos sobre isso. E assim, avançamos nos passos do nosso Meditação e chegamos no ato de absorver o ar consciente. A respiração, esse processo que acontece o tempo todo no nosso corpo, às vezes não nos damos conta, não percebemos o ar entrando e saindo dos nossos pulmões, mas podemos parar, observar e controlar, dando foco na nossa respiração e também conseguindo com isso algum controle sobre nossas emoções. Também conseguimos cuidar da nossa concentração. É lindo dar conta do ar que entra e que sai, da nossa energia vital. E você pode inspirar pensando a primeira parte da narrativa. O trauma não é o mal que aconteceu. E expirar mentalizando a última parte, mas a história que contamos sobre isso. Isso mesmo. A narrativa deste episódio nos convoca a refletir sobre o trauma. Você tem algum trauma? Sua criança passou por alguma experiência difícil? Se essas situações já ficaram no passado, o que ficou dentro de nós? O que nos acompanha até hoje? O que é o trauma? O que nos acompanha é a representação interna do que vivemos. Essa representação interna é a história que contamos a nós mesmos e aos outros sobre o que nos aconteceu.
essa história é consciente ou inconscientemente criada por nós. E se é criada por nós, pode ser modificada por nós. Podemos escolher versões melhores sobre as situações difíceis pelas quais passamos. Podemos escolher aquelas versões que nos favoreçam. Podemos ajudar as nossas crianças a fazerem o mesmo. Lembram quando a mãe do Thomas Edison disse que ele ia sair da escola por ser inteligente demais, enquanto a carta da escola dizia que ele estava sendo expulso por ser muito atrasado? Ela decidiu a história mais favorável para deixar na mente da sua criança. E isso mudou toda a história de vida dele. É claro que situações muito graves e profundas podem precisar de ajuda profissional para serem superadas. Busque as ajudas que sentir que são necessárias e lembre-se, o trauma não é o mal que aconteceu, mas a história que contamos sobre isso. O trauma não é o mal que aconteceu, mas a história que contamos sobre isso. O trauma não é o mal que aconteceu, mas a história que contamos sobre isso. E assim passamos ao T de transcender em silêncio. É a hora que eu silencio e deixo você com a sua respiração e a narrativa do dia, para que faça a sua meditação com tranquilidade. A cada inspiração e expiração você vai ficando mais calma, mais relaxada e mais em paz. Gentilmente introduza o mantra de hoje. O trauma não é o mal que aconteceu, mas a história que contamos sobre isso. Se em algum momento acabar se distraindo com pensamentos, sensações no corpo ou algum ruído no ambiente, simplesmente retorne sua atenção e continue a repetir mentalmente a narrativa. Pode deixar que eu cuido do tempo para você. O trauma não é o mal que aconteceu, mas a história que contamos sobre isso. O trauma não é o mal que aconteceu, mas a história que contamos sobre isso. O trauma não é o mal que aconteceu, mas a história que contamos sobre isso.
Lentamente, no seu tempo, vá convidando seus sentidos a retornarem para o aqui e agora. Inspire e expire profundamente, agradecendo a si mesmo pelo que foi possível hoje. E quando se sentir pronta, gentilmente, abra os olhos. E assim passamos ao E de entregar e relaxar. Faça alguns movimentos com seu corpo, com seus ombros, com seu pescoço e estique todo o corpo com os braços lá para cima, se alongando toda. Isso, agora ao relaxar, entregue ao universo tudo que não pode controlar. Isso. Repita esse movimento. Vai lá em cima, alonga, alonga, estica, estica, espreguiça. E tira das costas esse peso de coisas que você não tem controle. Entregue tudo ao universo. Vai. Maravilha! E chegamos então ao L de lembrar a narrativa do dia. O trauma não é o mal que aconteceu, mas a história que contamos sobre ele. Que a sua vida seja de crescimento sem limites, que você seja a estrela guia da sua criança. Deixe aqui nos comentários, mãe ditado ou mãe ditação, hoje foi. E coloca se é a primeira, a segunda ou a mesma, a sétima, né? Vez que você está repetindo essa mãe ditação. Que Deus te abençoe e te ilumine e que você venha fazer parte dessa grande constelação de estrelas guias, de mães que se preparam para ser mãe. Gratidão sem limites.